Como eu havia dito, nós vamos falar sobre identidade. E eu peço que vocês me perdoem que eu estou num processo alérgico e ataca muito a garganta, de vez em quando a voz ela some. Mas muito me alegra o coração quando eu olho para vocês e vejo que o mundo ainda tem jeito, porque vocês estão dispostos a fazer diferença na vida. Vocês ainda estão apaixonados por Cristo. Todos nós temos nossos dilemas, dificuldades, mas o que nós precisamos entender é que Jesus Cristo, Ele é o nosso socorro presente, sempre, em toda e qualquer dificuldade. E Ele tem o poder para transformar a maldição em bênção, dificuldade em facilidades, perdas em lucro, em ganho. Deus tem o poder de transformar tudo na sua vida. Então não importa o que você venha a passar, Deus tem solução para tudo. Queridos, vamos então falar sobre identidade. Mas antes de falar sobre identidade, eu queria contar uma pequena história. E eu quero que vocês prestem atenção. E sempre que eu falar dessa história, você tenha na sua mente, durante toda a mensagem, um jovem com um sorriso nos lábios. E uma fazenda muito antiga, centenária. Ela era no interior, muito distante. Uma fazenda centenária. E como ela era muito longe de tudo, nesta fazenda o patrão ele construía as casas. E as famílias moravam nessa casa. E elas recebiam todas a mesma casa, o mesmo emprego e o mesmo salário. E passado muito tempo, essas casas foram sendo destruídas, porque as famílias que moravam lá, não se importavam. E elas iam quebrando, elas iam destruindo a casa. Mas essa fazenda, ela já era muito velha, muito antiga. E em determinado momento, um jovem, ele se apresenta querendo uma oportunidade nesta fazenda. E esse jovem, ele chega, ele vai fazer uma entrevista, e ele começa a conversar com algumas pessoas. E as pessoas olham para ele, e ele chega e pergunta: olha, como é esta fazenda? Como é trabalhar aqui? E as pessoas começam a dizer para ele: olha, não perca seu tempo com isso não. Você é jovem, vai procurar outra coisa, some daqui. Aqui não tem nada para você. E esse jovem não entendia isso, porque a pessoa tinha onde morar, ela tinha onde dormir, comer, ela tinha um emprego, ela tinha o seu salário. E aí ele conversa com uma outra pessoa: ih, rapaz, não perde tempo com isso não. Aqui não tem nada para você. Mas esse jovem, ele tinha determinado no seu coração trabalhar naquele lugar e ser alguém ali. Então este jovem, ele vai fazer a entrevista e ele passa na entrevista, ele é aprovado para trabalhar nessa fazenda. E lá ele recebe o mesmo pacote, aquela casa velha, destruída, e ele pegou a pior casa de todas. O telhado estava rachado e vazava água, o reboque da parede todo quebrado, o chão todo esburacado, e a casa tinha buracos na parede, a porta não fechava direito. E esse jovem, ele vem, ele muda para esta casa, e ele passa o primeiro dia organizando. Mas esse jovem tinha algo interessante nele. Ele fazia tudo com um sorriso no rosto. Ele não olhava para as circunstâncias. Ele não olhava para nada que estava do lado dele. Ele não deixava que nenhuma circunstância, pessoas ou atos contaminassem o que ele tinha. E ele retribuía sempre com um sorriso no rosto. Tanto que em determinado momento, esse jovem ele até se torna chacota, porque ele é conhecido como o jovem sorridente. E todas as outras pessoas, cabisbaixa, desanimada, chateada, mas este jovem sempre com um sorriso no rosto. E o tempo foi se passando, pensem também nisso, o tempo passa, o tempo ele é um remédio para todas as coisas.
E o tempo vai se passando, e este jovem, ele começa a se sentir menos sorridente, aí ele toma uma decisão no coração, porque ele havia aprendido uma coisa, e ele vai lá, e no seu tempo de folga, ele pega e tira aquele vazamento do telhado. E passado mais algum tempo, nos seus poucas horas, dia de folga, este jovem vai lá e tira os buracos da parede, ele conserta a porta. E passado mais algum tempo, este jovem, ele vê lá na fazenda um monte de tinta encostada num canto. E ele, como o salário lá realmente era muito baixo, mas ele tinha outros benefícios, ele vai lá e pede para o capataz usar aquela tinta, ele permite, e ele vai lá e pinta a casa. E passado mais algum tempo, este jovem, ele vai lá e ele cerca toda a casa dele com algumas tábuas que tinha lá na fazenda. E ele faz uma pequena cerca, e ele pinta aquela cerca, ele faz um pequeno portão. E passado mais algum tempo, na sua folga, esse jovem sempre disposto, ele vai lá e faz um belo jardim em volta. E as plantas vão crescendo, e ele começa a ver que tudo o que ele está fazendo está voltando a deixar no rosto dele aquele sorriso. E as pessoas não compreendiam e olhavam para ele e diziam: olha, para que você está fazendo isso? Para que fazer isso? A casa não é sua. Ele dizia: tudo bem, não é minha, mas eu estou cuidando. Não é porque não é minha que eu vou destruir, não, eu vou cuidar. E as pessoas não entendiam isso. Mas olha, a casa não é sua, se você for ser mandado embora. Mas olha, eu estou desfrutando, eu estou aproveitando. E o tempo vai passando. E em determinado momento, a vida deste jovem começa a mudar. Ele não conhecia, ele já estava lá há muito tempo naquela fazenda. E a casa dele estava muito linda. E de repente, um dia, passa na rua o patrão, o qual ele nem conhecia, porque era uma fazenda enorme. Aí o patrão para o carro, porque os olhos deles estão fixados numa casa, que ele vê totalmente diferente das outras. Ela estava linda, perfeita, pintada, com uma cerquinha, um jardim lindo. E aí ele para, chama uma pessoa e pergunta: quem mora ali? E qual é a resposta? O jovem sorridente que você contratou. Aí o patrão: ah, tá bom. Aí ele desce do seu carro, bate na porta, bate palma. O jovem, como sempre, sai com um sorriso no rosto. E: ô patrão, tudo bem? Como é que está o senhor? Você não quer entrar, né? Sai do sol, entra aqui, vamos conversar. Aí o patrão entrou, olhou, viu por dentro tudo lindo, bonito, organizado. E falou para ele: o que você fez aqui? E ele ficou apreensivo, porque ele não tinha a permissão. Mas ele falou: olha, eu fiz alguns consertos, alguns pequenos reparos, mas eu fiz na minha hora de folga, e eu pedi a tinta, a madeira para o capataz, e ele permitiu que eu usasse. Aí ele: não, fica tranquilo, eu não estou bravo, eu não estou chateado, eu estou muito, pelo contrário, eu estou animado, porque ninguém nunca cuidou disso. Mas eu tenho uma proposta para você, e eu espero que você aceite. Por quê? Porque você cuida daquilo que não é seu, como se fosse. Nós precisamos cuidar de cada um de nós, do nosso corpo, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Nós pertencemos a Deus, nós não pertencemos a nós mesmos. Então, você precisa cuidar de você, da sua vida, e transformar todas as circunstâncias que estão à sua volta. Tudo que é contrário à sua volta, você tem que transformar. Você tem que lutar, você tem que dispor, você tem que desprender do seu tempo para que você possa alcançar. E se você ficar sentado em internet, WhatsApp, videogame, nada vai mudar na sua vida. Quando você for ver os anos, os tempos vai passar, porque ele passa. E você vai olhar para trás e ver que você poderia ter feito muito mais. Mas, complementando, este jovem, ele precisou, e ele era chacota lá na fazenda, todo mundo tirava sarro, falava que ele era tonto, que era besteira fazer aquilo. Mas ele precisou de uma pessoa que visse todo o esforço dele. Todos viram, mas uma pessoa, que foi o patrão dele, viu. E a proposta do patrão foi: olha, se você quiser, eu vou te dar uma casa melhor,
eu vou dar um carro para você, eu vou te dar um salário melhor, e você vai ser o gerente de toda a minha fazenda. Por quê? Porque você cuida do que não é seu como se fosse. Então ele precisou de uma pessoa que olhasse para todo o esforço dele e reconhecesse. E eu e você, nós precisamos que uma única pessoa olhe para nós e nos identifique. É Jesus Cristo, é Deus. Lá fora, muitos podem vir e não reconhecer você. Mas se Jesus o reconhecer você, toda a sua vida será transformada. Mas, falando sobre identidade, todos vocês ou alguns têm a sua identidade, ou o seu RG, o seu registro. E como o pastor disse ontem, você tem uma digital. E milhões de pessoas no mundo, não existe uma igual a outra. E neste registro geral, você tem lá a sua digital, me fugiu o nome, a sua digital. Tem lá o seu nome, tem a sua foto, nome de seu pai, sua mãe. Ele identifica quem você é. Mas este documento não diz quem você é enquanto pessoa. Mas ele identifica você como sendo aquela pessoa. Mas ele não fala das suas características. Ele não fala das suas qualidades. Ele não fala do que você tem, do que você faz. Quem você realmente é no seu interior. E é isso o que importa. Ou seja, ele não fala da sua identidade celestial. E é dessa identidade que nós vamos focar neste momento. Mas, antes eu queria fazer uma pergunta para você. Não precisa me responder, mas considere consigo mesmo. Você reconhece a sua identidade celestial? Você conhece a sua identidade celestial? Eu sei que essa é uma pergunta um tanto quanto difícil de responder. Mas ela é uma pergunta totalmente importante para que você saiba, para que você procure saber, ser conhecido e reconhecido. Essa identidade celestial, você precisa buscar. Ninguém vai fazer ela para você como seu registro geral. É você que tem que fazer. É você que tem que lutar. É você que precisa transformar. A sua identidade, ela determina quem é, mas ela não diz o que. E nessa identidade, ela envolve muitos aspectos da sua vida que não estão no registro geral. E isso quem vê? Aqueles que estão ao seu lado, aqueles que convivem com você. E muito da sua identidade, ela passa pela sua nacionalidade, ela passa pela sua família, o lugar onde você mora, o círculo de amigos que você tem e também pela igreja. Ou seja, pela dedicação que você tem, que você dá a Deus. E eu pergunto, qual é o tempo que você dedica a Deus? Ah, mas eu vou na igreja toda sexta-feira, todo domingo. Será que é só aqui? A verdadeira igreja, ela é vivida por cada um de nós fora daqueles portões. Então, toda vez que você está lá fora, você tem que ser luz, sal. E é lá que você tem que apresentar a sua identidade celestial. E não importa se muitos não enxergam, lembre-se que você precisa que apenas uma única pessoa saiba quem você é, reconheça você, e a sua vida ela vai sendo mudada gradativamente. Então você precisa ter certeza dela. Porque quando você tem certeza dessa identidade, ela é fundamental para transformar a sua vida. Porque quanto mais você conhece de Deus, mais você quer conhecer. Quando você mais busca, mais você tem, mais você adquire. Você precisa aplicar tempo nisso. Aquele jovem, para transformar aquela casa, ele aplicou do tempo dele. E ele teve que pagar o preço. Foi cansativo, foi puxado. Ele fez, mas ele foi reconhecido. Como você, não que você tenha que esperar reconhecimento, mas como você vai alcançar e buscar alguma coisa se você não dedicar?
E vejam que aquele jovem, como eu disse, tudo passa pelo processo do tempo. A sua caminhada cristã, ela começou, mas ela não tem tempo para terminar, a não ser quando Cristo nos levar. Mas você precisa dedicar o seu tempo. Você tem que se esforçar para que você possa alcançar. Então é fundamental dessa certeza, que você tenha essa certeza, para você não perder o foco da sua caminhada. Porque a sua caminhada ainda é longa. E é você, única e exclusivamente, que tem que se dedicar, que tem que buscar. É isso que importa. E para você não se perder, você precisa entender em primeiro lugar uma coisa, que você é filho de Deus. A primeira coisa que você precisa entender para ganhar a sua identidade cristã é que você é filho de Deus. Certamente muito de quem somos aqui é determinado por tudo que está ao nosso redor, inclusive pelo que nós fazemos na igreja, pelo que nós vivemos. E eu queria pedir então, quem pegou os papelzinhos aí, por favor, veja aí quem está com João 1,12. Poderia ler, por favor, então, o versículo? Ele vai pôr na tela aqui, ó, se você quiser ler aqui. João 1,12. Queridos, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Este é a primeira coisa que você precisa entender, que você é filho de Deus, para que você adquira a identidade cristã. Ontem o pastor até falou um pouco disso, que nós, se não recebermos ao Senhor Jesus Cristo, nós não somos filhos de Deus. Nós somos criaturas de Deus. Nós somos criação de Deus, mas não somos filhos. E na minha empresa eu converso muito com as pessoas, e alguns dizem, olha, eu não me preocupo com essa questão de igreja, nada disso, porque eu sou filho de Deus. E não importa o que eu faço, da forma que eu vivo, lá na frente Deus vai perdoar todo mundo, porque Ele é Deus, Ele é bom. Só que as pessoas não conhecem esse versículo. Ele diz que todos quanto o receberam. Então, se você não receber no seu coração a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, a sua vida não vai ser transformada. É preciso ter em mente que o Criador de todas as coisas é Deus. Ele é o seu Pai. E esse é o primeiro passo para você reconhecer e ter a sua identidade. Por quê? Porque somos filhos de Deus. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, ele diz, sê tu perfeito. Agora, quem é perfeito aqui? Quem é totalmente perfeito? Nós não somos perfeitos. Não seremos perfeitos. E aí você pode dizer, mas espera lá, não tem aqui uma questão contraditória? Não. Não tem nada contraditório. Porque nós não somos perfeitos. Mas o nosso alvo é a perfeição. Enquanto mais você procura a perfeição, mais você se aproxima de ser perfeito. Mas Deus sabe que você não é perfeito. Ele sabe disso. E quando nós erramos e nós pecamos, a palavra diz que Ele pega o nosso pecado e Ele lança no mais profundo abismo, lá no fundo do mar. O mar mais profundo que nós temos, ele tem 11,5 quilômetros de água. E diz que Ele lança lá naquele mar profundo. E mais que isso, Ele diz que Ele se esquece. E Ele não lembra mais daquilo. Este é o nosso Deus. Quem pegou o papelzinho, 1 Coríntios 6, 19 e 20. Poderia ler, por favor? Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é
Aqui diz que nós somos o quê? O templo do Espírito Santo de Deus. Então nós somos a casa de Deus, a morada de Deus. E então nós não pertencemos a nós mesmos. E você precisa cuidar dessa casa para que ela não venha ter furo no telhado, para que as paredes não estejam sem reboque, para que ela não tenha um jardim lindo, como aquele jovem. Aquela casa não pertencia a ele, mas ele cuidava daquela casa como se fosse dele. E você tem que entender que você não pertence a você mesmo, você pertence a Deus. Você é filho de Deus e você é templo do Espírito Santo, a morada eterna de Deus. Então você precisa cuidar da sua casa, da sua vida. Você tem que apresentar o seu corpo de uma forma digna, honrada diante de Deus. E você precisa adquirir o conhecimento de Deus. Sendo assim, eu não posso viver de qualquer maneira, eu não posso viver de qualquer forma, eu não posso viver no pecado, eu não posso viver longe de Deus. Imagina que na sua direita está Deus, e na sua esquerda está o pecado. E a cada passo que você dá diante de Deus, Deus ele dá 2 passos para você. E quanto mais você anda, mais você se aproxima de Deus. Consequentemente, mais você se distancia do pecado. Você fica cada dia mais longe do pecado, porque você começa a viver a vida de Deus. E essa identidade, ela vem sobre cada um de nós no momento que nós aceitamos a Jesus Cristo. No momento que você aceita Deus, a Jesus Cristo no seu coração, você já adquire aquela identidade. É instantâneo, mas você precisa fazer o quê? No passar do tempo, no decorrer da sua vida, você precisa se dedicar para conhecer, para buscar, para viver tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Você tem que se dispor do seu tempo. Você tem que fazer, é você. O seu pai, ele pode te incentivar, ele pode te animar, falar, vai filho, vai, ele pode até te empurrar, mas depende de você. Nada, o lugar onde você vive, a sua família, isso pode interferir, pode, mas isso não é o primordial. O primordial é você entender no seu coração que você tem o poder de mudar toda a situação ao seu redor. Para isso você precisa de conhecimento, dedicação e busca. Essa identidade, ela vem, ela transforma a nossa vida. Então você, como aquele jovem sorridente, tem este mesmo poder de transformar tudo ao seu redor. Você precisa simplesmente se dedicar. E não importa condição financeira, não importa se as tuas amizades se atrapalham, se afaste. Se afaste. Mais à tarde eu vou falar um pouco também sobre amizades. Pessoas que você acha que gostam de você. E quando você está longe, eles querem derrubar você. Mas isso é um outro assunto, para depois do almoço. Alguém que pegou o papelzinho aí, 2 Coríntios 5,17. Leia, por favor. Amém. Complementando aqui, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, você precisa que uma única pessoa veja você, Jesus Cristo. Você recebe Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Automaticamente, instantaneamente, você recebe a identidade. E as coisas velhas já passaram, e dali para frente tudo se faz novo na sua vida. Então você novamente, é você tem que se dedicar, você que tem que procurar, é você que tem que ser o agente de transformação. O seu pastor te ajuda, os líderes te ajudam, todos te ajudam, mas longe desse ambiente é você, o mundo e Deus lá fora.
É você que tem que decidir e lutar por isso. Por isso ele diz, olha, tudo já passou, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então, abandone todo o peso, todo o pecado, largue aquilo tudo para trás e viva em novidade de vida. Jesus Cristo tem algo novo para nós todos os dias. E tenha sempre em mente que todas as oportunidades, boas ou más aos nossos olhos, ela é para mim e para você uma oportunidade de crescimento. Quando você tiver isso na sua mente e você estiver lá na sua família com algum problema, com alguma coisa, que às vezes nem é culpa sua, mas a culpa recai sobre você. É como dois irmãos, né? O outro te provoca, ele chuta a parede, dói, grita e fala que foi você. Aí o papai vem lá e dá um corretivo santo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Alguma coisa na sua vida, Deus quer ensinar. Sempre Deus está nos ensinando alguma coisa. Mas nós temos que ter o quê? A nossa mente em Cristo, para analisarmos, pensarmos e depois tomarmos uma decisão. Você não pode fazer as coisas naquele ímpeto. Às vezes a minha esposa conversa comigo e eu fico considerando tudo. E ela fica brava, você não fala nada. Mas eu não tenho uma opinião ainda, eu estou formando. A hora que ela estiver formada, a gente conversa. E às vezes demora um dia, uma semana, um mês, e a gente conversa sobre aquele assunto. Mas é assim, amados, eis que tudo se fez novo. Então, se nós caminharmos com Jesus, logo nós seremos mais parecidos com Ele. Lembre do exercício, quanto mais você se aproxima de Deus, mais Deus se aproxima de você. É assim, tudo passa por mim e por você. E você tem que entender também uma coisa, que quando você olha para a sua vida, pensando na questão de conhecimento, você vai ver que tudo demora um pouquinho. Não é do dia para a noite que você conhece totalmente a Deus. Não é do dia para a noite que você tem o conhecimento completo da palavra. Mas você precisa se dedicar. E o tempo vai passando e você vai adquirindo aquele conhecimento. Você vai buscando aquele conhecimento. Quem pegou o papelzinho Gálatas 2:20? Leia, por favor. Não, aqui, ó. Se você conhecer verdadeiramente a Deus, se você se dedicar a conhecer a Deus, você vai viver desta forma aqui. Você vai viver, já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Quando você reconhece, quando você reconhece que Deus, na cruz do Calvário, Ele comprou e pelo sangue dele vertido na cruz, Ele te deu uma nova identidade. E você reconhecendo Ele como seu Pai, Criador de todas as coisas, você vive como se você tivesse sido crucificado com Ele. Você morre para o mundo e você vive Jesus Cristo na sua vida a cada dia, a cada momento, a cada segundo. É desta forma. E mais uma vez, tudo depende de você. Na nossa vida cristã, tudo depende de cada um de nós, não das circunstâncias, não de pessoas. Muitas pessoas vão ajudar você na sua caminhada cristã. Mas, infelizmente, muito mais pessoas são contra você. E você tem que começar a separar o joio do trigo. Porque popularidade na escola, no mundo, não leva você a lugar nenhum. Não leva você a lugar nenhum. Então você precisa entender que viva uma nova vida. Viva a sua nova identidade em Cristo.
Viva essa nova identidade em Cristo. Mais uma vez, só depende de você. Você tem um poder dentro de você, que quando você colocar esse poder em prática e você começar a aplicá-lo, você vai ver como isso é impressionante, como isso é prazeroso. Mas você tem que entender que você tem que pagar o preço. Aquele jovem, ele teve que consertar o telhado, ele teve que rebocar a parede, ele limpou, ele fez a cerca, ele fez o jardim, e o tempo passou, ele não fez tudo num dia, ele pagou o preço, e quando ele olhou lá, ele viu que tinha o resultado do trabalho dele, do esforço dele, e o reconhecimento veio de quem? Veio do patrão dele. Quando a nossa casa ela está linda, ela está perfeita, ela está adornada, Deus reconhece em nós verdadeiros filhos. E Ele tem as melhores e maiores bênçãos para cada um de nós. A palavra de Deus diz que nem olhos viram, nem ouvido nenhum ouviu, o que Deus de antemão, antes do início do mundo, Ele tem preparado para cada um de nós. O coração humano, a mente humana, ela não consegue entender, pegar, imaginar o que Cristo tem para a minha e para a sua vida. Ninguém consegue imaginar, mas você pode adquirir isso, você se dedicando verdadeiramente a Deus, você lutando pela sua identidade espiritual e vivendo crucificado com Cristo, se afastando do mundo, do peso, do pecado, de tudo aquilo que te prende a este mundo e vivendo verdadeiramente a sua nova identidade. E com essa identidade firmada no Pai, grandes coisas estão por vir. Eu queria pedir atenção de vocês um pouquinho na letra dessa música, que eu quero dar uma pequena introdução aqui no próximo versículo. O Anderson está preparando ali. Cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova o espírito inabalável. Não retires de nós o teu espírito. Não retires de nós o teu espírito. Presta atenção agora. Quero aprender com os meus erros e não mais. Mais difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar para trás. Eu quero ser um jovem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Amados, esse é um salmo cantado, Anderson, Salmo 139, do 1 ao 5. Esse é um salmo cantado, e eu lembro quando tinha a Fundação Casa aqui em Bragança, e eu trabalhei lá durante 2 anos. E nós fazíamos
um evento lá com eles, e nós íamos todos os sábados jogar bola lá, e nós jogávamos bola com ele das 2 às 4 horas da tarde, e aí nós ficávamos das 4 às 5 conversando. Então nós íamos em 5, 8 jovens da igreja, eu era o líder dos jovens, né? Já não era tão jovem, mas eu ia com eles, e aí nós pegávamos, tinha que ter, acho que 17 anos, se não me engano, e nós pegávamos 5, 6, fazíamos o nosso time de futebol, jogávamos com eles, misturávamos os times. E aí um dia tinha um jovem lá que, eu não sei o que aconteceu, ele me deu uma pegada lá, e a hora que eu fui sair, caí, né, eu coloquei a mão para não cair de costa, e quase quebrei o braço, né, foi a dor mais terrível que eu senti no meu corpo, né, fiquei com uma tala durante uns 15 dias, mas continuamos lá. E quando nós íamos aos sábados, um sábado por mês, nós íamos lá fazer o culto. E no começo nós éramos tratados muito mal por aqueles agentes. Aí eu era o responsável pelo som da igreja, aí eu levava a caixa de som, levava o retorno, aí tinha que dar 3, 4 viagens, levava os cabos, os microfones, e o pessoal, eles revistavam a gente de cima embaixo, né? E aí depois de, sei lá, 6 meses, nós chegávamos, eles só contavam que nós tínhamos, por exemplo, 3 microfones, 5 fios, porque isso tem que ser registrado. Se a gente deixa algum fio lá e alguém, né, faz alguma coisa, né? Mas esta música, quando nós cantamos lá a primeira vez, eles estavam, acho que uns 40. Muitos deles choraram ouvindo essa música. E toda vez antes de ir embora, a gente perguntava, olha, vocês estão terminando? Aí o pastor vinha, né, dava a palavra, às vezes era eu, às vezes era uma outra pessoa, e aí nós falávamos, olha, vocês querem cantar mais alguma vez? Aquela do cria em mim, ó Deus, meu coração puro, todo mundo gritava. E nós cantávamos novamente essa música. E amados, aqueles jovens lá, eles gritavam essa música, eles não cantavam, eles gritavam ela, chegava a doer o nosso ouvido. E até os carcereiros lá que tomavam conta deles, e você olhava, eles estavam cantando aquela música, você via o lábio deles mexendo. E durante praticamente 2 anos, nós tínhamos que cantar essa música no início do culto e no final do culto. Então veja a importância da palavra. E aqueles jovens, como o pastor falou ontem lá, né? Muitos deles disseram que viam o amigo com 16 anos, ele estava lá fazendo aviãozinho, entregando droga, e já estava com o carro dele, já estava com a moto, e falava que não tinha perigo nenhum, que a polícia não estava nem aí, e começaram a fazer igual. E eles falavam, olha, não sei, eu ganhava 10 e eu gastava 20, eu ganhava 100 e eu gastava 200, até que a polícia pegou. E muitos deles estavam lá por inocência, por achar que tudo é fácil nesse mundo. Mas eu digo para vocês, nada é fácil neste mundo. Você tem que conquistar, você tem que lutar, e tudo passa pelo processo do tempo. Salmo 139, 1. Do 1 ao 5. Ó Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu assentar, o meu levantar, e de longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que o Senhor Tu conhece. Tu me cercas em volta e sobre mim põe a Tua mão. Olha só o cuidado de Deus. Quando você tem a sua dificuldade, o seu problema, os seus dilemas, você tem que buscar a Deus. Mas ali nós lemos que Deus já sabe, mas Deus, ele tem o prazer de ouvir a sua voz. Então você tem que buscar, você tem que falar. E se você olhar, você tenta ir para cá, Deus pega e te traz um pouco para lá, e você tenta ir para a direita, está errado, Deus pega e te traz sempre para aquele caminho reto. É desta forma que Deus cuida de mim e de você. É desta forma, Deus está sempre nos direcionando, mas Ele está sempre te levando para o centro
da vida, que ali é o correto. A direita, a esquerda não é o nosso alvo é para frente, o nosso alvo é Jesus Cristo. E Deus, Ele vai sempre te cercar, ou seja, Ele vai ser sempre o seu apoio, Ele vai ser sempre a sua proteção, mas você precisa falar com Ele, você precisa buscá-lo, você precisa se identificar mais e mais com Ele. Mais uma vez, é você, depende de você. Então tire um tempo para conversar com Deus. Peça a Ele que sonde o seu coração. Peça a Ele que aprimore a sua identidade cristã. Peça isso, busque em Deus. Anderson, por favor, para finalizarmos, o Salmo 51, versículo de 10 a 13. Calma que está chegando. Salmo 51, de 10 a 13. Ah, não, pera aí, pessoal, que eu me enganei aqui. Era um outro versículo. Não, está certo. 50. Ah, não, é que no anterior eu acabei invertendo. Não, também pode tirar. Eu acabei invertendo aquela hora os versículos. Do creia em mim, ó Deus, era este aqui. Mas eu quero dizer, peça isso a Deus. Peça que Ele crie em você, Ele te dê um coração novo, que Ele te dê um espírito inabalável, para que você possa verdadeiramente viver na presença de Deus. E finalizando aqui, eu quero contar uma pequena história, a história da boneca de sal. Havia uma boneca de sal, e ela sai em busca de conhecimento e de identidade. E essa boneca, ela foi formada, mas ela não tinha conhecimento, ela não tinha identidade. E ela sai pela terra de suas peregrinações para adquirir o conhecimento e ter uma identidade. E nas suas andanças, o tempo vai passando e em determinado momento, ela se depara com o mar. E ela vê o mar de longe, e ela vê aquilo, e ela acha lindo, ela acha extraordinário, e aí ela começa a se aproximar. E quanto mais ela se aproxima do mar, mais ela vê a beleza. Só que em determinado momento ela chega na areia e ela para, porque ela tem uma dúvida. Porque ela é uma boneca de sal. E o sal na água, ele se dissolve. E ela para e pergunta, o que é você? E o mar diz, eu sou o mar. Ela pergunta, mas como assim? O que é o mar? E o mar responde, o mar sou eu. Mas essa boneca, mesmo assim, ela não estava contente com a resposta. E ela diz, olha, tudo bem, você diz que você é o mar, que o mar é você, o mar sou eu, mas eu quero entender o que é o mar. E aí o mar diz para a boneca, olha, você não vai me conhecer enquanto você estiver na praia. Nenhum de nós vai conhecer a Deus verdadeiramente enquanto estivermos na praia. E o mar diz, olha, você tem que caminhar pela areia, você tem que entrar no mar, você tem que se unir comigo, se fundir comigo, para que você possa ver a vastidão deste mundo, e eu vou te ensinar quem sou eu. É assim que Deus quer que nós saiamos da praia, e Deus quer que nós nos unimos, que nós nos fundimos com Ele, e aí Ele vai levar a cada um de nós aos lugares que você nunca imaginou, e você irá experimentar coisas de Deus que você nunca imaginou que seria possível. Mas tudo isso há um processo, e esta boneca de sal, ela começa a caminhar, porque ela está decidida na sua mente, no seu coração, e quando a boneca ela começa a entrar no mar, ela começa a perceber que algo está mudando, e ela está contente, e ela faz o quê? E ela vai entrando mais no mar, ela vai entrando mais, só que de repente ela para, quando ela olha para baixo, ela não vê mais os seus dedos, ela não vê o seu pé, e no momento de dúvida, ela volta para a praia. E ela diz, mar, o que você fez? E o mar, nada. Eu te disse que você precisa entrar, que você precisa se unir comigo, você precisa se fundir, ser um comigo. E muitas vezes nós fazemos e agimos da mesma forma. Nós estamos caminhando em Deus, nós estamos entrando no oceano de Deus e nós paramos.
E o mar conversa com a boneca e ela toma aquela decisão. E ela não vai voltar atrás, ela está disposta a pagar o preço. E ela continua andando. E ela vai andando. E quando ela olha para baixo, ela não vê mais as suas pernas. Ela começa a não se reconhecer mais. E vai passando o tempo e ela vai andando. E ela não vê mais o seu tronco. Ela não está se reconhecendo mais. Só que ela está disposta. E ela continua. E de repente vê uma onda enorme. E submerge toda a boneca. E no último instante, de total lucidez dela, diz: agora eu sei, agora eu reconheço, eu sou o mar sou eu. Ela estava totalmente unida com o mar. O que Deus quer de mim e de você é que nós estejamos unidos com Ele. Quando alguma coisa se funde a outra, ela não pode se separar. Ela não pode se separar. Nada se separa. E se você unir com Cristo, se você se fundir com Cristo, aí sim você vai viver tudo o que Deus tem para você. E mais uma vez, eu quero que fique fixado no seu organismo, na sua mente, no seu coração. Você só precisa que uma pessoa reconheça a sua identidade cristã. É Jesus Cristo, é Deus. E Ele sendo habitação na sua vida, toda a sua vida será transformada. Toda a sua vida será transformada. Lembre-se que o mundo não tem nada para você, mas você tem dentro de você o Espírito Santo de Deus, e isso transforma a vida de todos aqueles que estão ao seu redor. Mas você também precisa separar o joio do trigo. Aquele que não acrescenta nada, você tem que abandonar. Você não vai desistir, você não vai, mas você tem que se afastar. E nas oportunidades você fala: lembre-se que se você estiver fundido, unido com Cristo, nada poderá separar você de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe.